Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou entrevistar um convidado muito especial, o nosso franqueado Renato Santos, da franquia de Nova Iguaçu, lá do Rio de Janeiro, e ele vai contar para nós o que é que ele tem feito durante a pandemia. Vamos ver se ele está por aí? Deixa eu ver aqui. Renatão, seja bem-vindo! E aí, Pedrão? Tudo bom? Mais uma vez, obrigado aí, cara, por poder fazer parte aí desse evento aí da Premier Pão de novo aí. Pô, que legal, cara. O prazer é nosso aí. Vamos contar para todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui o que é que você tem feito. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para direcionar melhor, tá? O Renato, ele tá há 2 anos com a gente. 2 anos, né, Renato? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E nesses 2 anos, ele enfrentou altas e baixas, mas eu quero que ele fale, tá? Renato, fala um pouco aí, quais foram os teus maiores desafios como franqueado? Olha, Pedro, o meu maior desafio aqui no começo, realmente foi no começo, os clientes, eles confiarem, né? Eles entenderem que a nossa mídia é uma mídia muito importante e de um segmento totalmente diferente, né? Que é o segmento de saquinhos. Então, no começo, foi mais as pessoas entenderem que realmente essa mídia vale muito a pena para ser divulgado, porque ninguém conhecia aqui na minha região. Então, eu fui, né, degrau por degrau, etapa por etapa, até conseguir fazer minha tiragem. Mas, assim, no começo mesmo foi mais essa parte de o cliente ele confiar, né, na nossa propaganda. Certo, legal, cara. E aí você entrou, fez logo uma tiragem, uma bonita tiragem, né? E depois, como é que foi as próximas? Foi tiragem atrás de tiragem? Passou um tempo sem fazer? Então, Pedro, na minha primeira tiragem eu demorei um pouco para poder fazer e realmente eu tive alguns problemas de abordagem, né? Tudo no começo é mais complicado. Mas depois da primeira eu fui fazendo uma em média em 3 meses, tá? Em média em 3 meses. Na minha terceira tiragem já tinha feito a da Smart, então foi uma exclusiva também, então me deu um levante, muita gente me conheceu, mas em média foi em 3 meses. Agora no final do ano passado que deu, né? Explodiu mesmo, mas tá nessa média aí. Você acabou de dizer aqui pra gente que foi melhor na pandemia. Então, eu queria saber aí como foi esse período da pandemia, se cresceu durante a pandemia. Exatamente. E na pandemia, esse tempo que a gente ficou, aqui em Nova Iguaçu ficou fechado 5 meses direto fechado. Então, nesse tempo, eu tirei para poder prospectar, eu tirei para poder divulgar clientes na minha rede social, né, da Premier Pão. Então, assim, todos os clientes que eu queria pegar, eu comecei a divulgar totalmente gratuito na minha página, porque estava tudo fechado. Então, quem estava divulgando, quem estava trabalhando, né, eu estava divulgando eles. E eu fui fazendo isso, junto com a equipe também da Premier Pão dos franqueados, que foi um ajudando o outro também nessa questão também. Cada um foi fazendo sua parte, cada um foi fazendo a sua região, e eu fiz aqui na minha região, deu super certo. E esses 5 meses que eu fiquei parado aqui, entre aspas, né, que eu fiquei parado porque eu não podia ir nos clientes, mas não presencialmente, mas virtualmente, né, vamos dizer assim, eu estava atenado em tudo que estava acontecendo. Então, foi isso que aconteceu e quando voltou a pandemia e voltou o comércio, quando voltou o comércio, aí eu comecei a chegar a mais clientes que antes não tinha, né? Então, foi bem bacana nessa parte. Algo que você não fazia antes da pandemia, né? Surgiu essas ideias, essas estratégias durante a pandemia, forçou você, né, a ter um novo pensamento, a nova estratégia. Agora, Renato, e qual foi o maior feito que a pandemia te trouxe aí? Então, o maior feito que a pandemia me trouxe foi quando eu ia perder a Premier Pão, né, a franquia, que foi bem nessa parte aí da pandemia que realmente aconteceu de eu quase perder a franquia. Então, você mais do que nunca sabe do que aconteceu.
E esse momento foi um momento chave para mim, porque realmente eu estava na cabeça de fazer tudo diferente ano passado e de começar o ano muito bem, só que já em março chegou a pandemia, então assim, quebrou minhas pernas totalmente, e eu fui indo, né, fui fazendo as coisas, mas não entrava dinheiro, porque a gente precisa disso, e realmente aconteceu de quase perder a franquia, e você me dá essa oportunidade de voltar e fazer tudo diferente. E eu sabia que ia acontecer isso, eu sabia que quando voltasse o comércio, os clientes iam chegar com toda a força para querer divulgar, e eu não poderia estar sem a Premier Pão. Então, quando você me deixou essa oportunidade de voltar, quando voltou tudo aqui, eu consegui, graças a Deus, fechar 4 tiragens em 4 meses. 4 tiragens em 4 meses. Agora, então, você considera que esse foi a hora H? Essa foi a hora H. Aquele dia foi que você mudou a chave? Mudei totalmente. Às vezes muitas pessoas têm diversas maneiras de mudar, né? E você realmente precisou chegar nesse ponto, agora saiu assim, guinado, saiu feito um foguete, né? Fez um crescimento. Para quem não sabe, pessoal, vocês estão vendo aí a humildade do Renato, pelas palavras, ele fez o recorde de toda a nossa rede. Ele fez uma tiragem de 300 mil saquinhos, é muito saquinho. Uma tiragem recorrente de 1 ano. O cliente vai estar 1 ano nas principais padarias de Nova Iguaçu. Então isso é um recorde, né? Reconhecido demais. E eu queria que você falasse um pouquinho, Renato, porque é o seguinte... Cara, hoje tem todo mundo, a maioria das pessoas, na verdade, espalham o mito de que a mídia offline está ultrapassada, né? Não existe mais. Na pandemia, ninguém estava nas ruas para receber panfleto, ninguém estava nas ruas para assistir outdoor, mas as padarias estavam abertíssimas, elas não fecham, nosso canal de distribuição não fecha. E aí você foi lá e 300 mil saquinhos na pandemia. Cara, como você conseguiu isso? Quais foram as suas estratégias para conseguir isso? Então, Pedro, realmente assim, você tem que colocar na ponta do lápis, né? Ou você desiste, ou você muda, entendeu? Então, assim, o que eu estava fazendo antes não estava dando certo, e eu coloquei na ponta do lápis realmente o que eu precisava fazer. E o que eu estava fazendo que não me dava retorno. E aí, pesquisando, né, aprendendo muita coisa nessa pandemia, a gente começou a ver segmentos que antes a gente não enxergava como um segmento forte, né, para a gente poder divulgar. Mas nunca imaginei que seria 300 mil saquinhos e deu tudo certo. A gente faz o Premier Pão Experience. Você vai ver vídeos aqui no nosso canal do grande evento que a gente faz com todos os franqueados. Com a pandemia, a gente fez um evento online, o Premier Talk. E a gente conseguiu, né, dentro das normas, dentro das regras, trazer o Renato aqui, para que daqui ele, lógico, conhecesse o cenário, conhecesse o franqueador, a nossa cultura mais de perto, e pudesse expor para toda a nossa rede, todas as estratégias que ele fez para conquistar esse cliente. Ele já tinha assinado o contrato, o cliente já ia realizar o pagamento, só que ia ser na próxima semana, o evento foi no final de semana. Pessoal, o cliente pagou ao Renato no sábado, em pleno sábado, quase que o Renato chega aqui, começa a destruir o cenário, quase que ele entra no meio do vídeo, na frente do palestrante, a gente segurando o Renato, abraçando ele. Vermelho, parecia um tomate de tanta alegria, né? E a gente sabe que isso aí, Renato, não é só pelo dinheiro, mas por todo o passado que você teve. Caramba, vou sair da franqueadora. Não. Uma chance, né? Eu falo muito para os franqueados, né? A gente acredita muito em vocês, talvez até mais do que vocês mesmos, pô, né? E aí o Renato aqui é muito feliz por todo o esforço recompensado e reconhecido. Não é, Renato? Fala um pouco desse dia aí que você estava aqui com a gente. Foi muito bom, Pedro. Esse dia, assim, já estava muita coisa palavrada, já estava tudo certinho, mas ainda realmente não tinha acontecido ainda o pagamento para me poder fazer logo, lógico, a fabricação. E foi realmente no dia e realmente na hora que eu fui falar, que eu fui palestrar. Então, assim, não foi nada, assim, foi Deus mesmo, porque deu tudo certo. Passou o dia todinho o evento, e eu falaria só no finalzinho da tarde,
e foi no finalzinho da tarde que aconteceu, no dia que eu estava aqui, aí, né, no caso, desculpa, e assim, foi uma alegria imensa, uma satisfação, né, Pedro, e eu lembro até hoje você falando, isso é só o começo, entrou o dinheiro, mas o trabalho agora é em dobro, e realmente, então se você não mudar a sua chave e realmente você não almejar coisas grandes, você sempre vai ser pequeno. Então, hoje em dia, eu tenho uma cabeça totalmente diferente do que eu era um ano atrás. Então, graças a todo mundo, todo o suporte, todos os franqueados que realmente não deixaram a peteca cair. E assim, hoje eu estou muito satisfeito com tudo que aconteceu e por ter sido concretizado a minha proposta no dia do evento aí. Perfeito, foi perfeito. O Renato, quando ele estava passando lá pelos 3 meses, né, patinando, ele falou para mim, cara, eu sei que isso é 100% responsabilidade minha, né? E aí a gente, vamos embora, você quer, a gente também quer, vamos para frente. E quando ele fez a tiragem, eu disse para ele, isso também é 100% responsabilidade sua, né? Isso também é 100% responsabilidade sua, né? Então, o mérito é seu. Eu sabia que o meu momento, eu tinha que estar pronto. Então, eu realmente eu estudei, realmente eu trabalhei bastante para poder, na hora exata que tudo acontecesse, eu estaria pronto. Então, eu estou pensando a mesma coisa agora. Eu tenho que estar pronto. Então, assim, eu não posso ficar sentado aqui esperando as coisas acontecerem. Eu tenho que estar pronto para quando voltar tudo, eu sei que a nossa mídia vai ser uma mídia que vai ser uma mídia muito procurada, muito mais ainda do que antes. Então, eu tenho que estar pronto e assim, o meu objetivo é esse agora, de não desanimar nenhum instante e focar, porque vai vir coisa melhor ainda esse ano. E durante a pandemia, teve um lockdown, a gente está numa segunda onda, onde está para ter ou não lockdown. Você parou de prospectar, parou de vender? Como é que está? Negativo. Nenhum momento eu parei, desde quando comecei a rodar com os saquinhos aqui de 300 mil, nenhum momento eu parei de prospectar. Eu realmente tenho que fazer isso e, pelo contrário, a procura está sendo maior e assim, eu estou vendo que segmentos totalmente diferentes que nunca divulgaram algo offline estão procurando, então é um sinal que realmente está chegando neles essa nossa mídia. Então eu estou prospectando sim, estou prospectando todo dia, estou falando no WhatsApp, estou falando no Instagram, estou falando em tudo que eu possa fazer aqui para poder entrar em contato com o cliente, porque realmente eu sei que essa é a hora, né, que todo mundo está querendo divulgar. Né? Hoje eu ouvi de um cliente ele falando as coisas que realmente a gente sabe, né? Ele chegou e falou para mim assim, essa mídia ela é tão interessante que ela vai dentro da casa do cliente, independente de pandemia ou não. Então, assim, realmente é isso. Então, a nossa propaganda, se todo mundo souber que realmente essa mídia ela vai diretamente para a casa do cliente, ela impacta isso. Então, assim, realmente é uma mídia muito interessante e eu tenho certeza que vai crescer muito mais ainda. E que venham mais recordes, né, Renatão? E que venham mais recordes. 1 milhão, vamos encher. Tô na batalha para isso. Com certeza vai alcançar, cara. Renatão, muito obrigado, tá? Muito obrigado por essa entrevista, todo mundo aí. Que mensagem final você deixaria para todo mundo que vai assistir esse vídeo? Pedro, eu sempre falo que eu dou meu exemplo, né? Então, assim, não desanimar, não desistir, você focar no seu trabalho. Nada cai do céu, você tem que correr atrás, realmente você tem que fazer as coisas todo dia, você tem que prospectar, você tem que mudar o seu jeito, você tem que ver as coisas que você está fazendo de errado, você tem que ver mudança em você. Não adianta você querer ver mudança em outras pessoas e esperar que caiam do céu. Então, o que eu falo é o que realmente eu já passei, é não desanimar, é você ter força de vontade, que realmente tudo que você for fazer pode não acontecer no momento certo que você está querendo, mas vai acontecer
e você tem que estar preparado. Então, se você não estiver preparado, pode passar e você ficar aí, né, esperando algo do céu, né? Então, assim, não desistam, não desanima nunca, porque realmente essa mídia ela é sensacional. Valeu, Renatão. Pessoal, vocês estão vendo o Renato aí, ó. O cara acabou de chegar de uma visita, sentou para fazer essa entrevista pra gente aí, né? Valeu, Renatão. Com todo prazer. Gostou desse... Show. Precisar, só chamar, Pedrão. Valeu, meu irmão. E se você gostou dessa entrevista, se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. A gente sabe que vai ser relevante esse assunto para vocês, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço!